Olá, estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com Adriana Amorim, psicóloga, consultora organizacional, coach de empresas multinacionais e também empresas nacionais. Ela que é sócia da Reinventare Coach e Desenvolvimento. Ela que vem aqui, nós agradecemos desde já a FAM, a Faculdade de Administração e Negócios, que é FGV aqui no estado de Alagoas, por ter cedido essa profissional para que a gente possa conversar sobre algo que eu dizia no bloco anterior. Já que a gente está tratando das questões mais íntimas das pessoas, o autoconhecimento, o despertar para essa pessoa que ainda não se conhece de fato, ou elementos dessa pessoa que são ainda desconhecidos dela mesma, nós estamos falando sobre uma terapia. Coach é coisa de terapeuta, a senhora é psicóloga, o que é que se sobrepõe? A psicóloga, o coach, eles se relacionam, como é que é essa relação? Então, de uma maneira bem simples, eu diria que a terapia, ela tende a olhar para o passado e o coaching olha para o futuro, né? É claro que, se a gente estiver falando de uma terapia cognitivo-comportamental, a gente não olha para o passado, a gente olha presente e futuro, né? Mas se a gente fala de uma psicanálise, a gente muitas vezes está olhando para o nosso passado. E o coaching não é para olhar para o passado. Por que a gente não olha para o passado? Porque o passado a gente não muda, ele já aconteceu. O presente onde você está e o futuro você muda, né? Então o coaching, ele trabalha, na verdade, na visão, no que você deseja, no seu cenário ideal, no que seria o seu melhor. E a partir da construção elaborada, profunda dessa visão de quem você é, do que você quer ser, você pode estabelecer metas que sejam muito mais agregadoras de valor para você, né? Então, essa é a diferença. Sabendo quem eu sou, eu posso criar barreiras, resistência? Eu começo a mentir para o coach identifica esse tipo de coisa, essa resistência. Olha, ele sabe do que é que a gente está falando, mas ele está resistindo, ele não quer modificar aquilo, ele não aceita essa modificação. Esse é um dos elementos, um dos ingredientes, digamos aí, mais espinhosos, onde o coach deve se debruçar com mais habilidade? Com certeza, porque a resistência ela é inevitável. É do ser humano. Por mais que você estabeleça um objetivo desafiador, que você sabe que aquilo é importante para você, quantos de nós não procrastinamos? Amanhã eu faço, não, ano que vem. Quando eu me formar, eu vou fazer não sei o que lá. Quando eu casar, eu vou fazer mais não sei o que. E a gente vai procrastinando coisas que são importantes. Então, a resistência ela vai fazer parte do processo, né? E o coach precisa ajudar o coach a aprender com a sua própria resistência, né? No processo de coach, um bom coach nunca julga o seu coach. Eu não estou ali para julgar o meu coach, se ele está certo, se ele está errado, se ele é preguiçoso, ele não faz porque é preguiçoso. Eu não posso fazer julgamento. Por quê? Porque se eu julgo, eu interrompo o que a gente chama no coach de estado de flow, né? Que é o estado de conexão, né? O estado de conexão profunda. Então, eu não posso julgar, eu tenho que, a todo momento, olhar para aquele meu coach, me conectar com ele e identificar o melhor que ele tem e trazê-lo sempre para a visão. Porque quando ele traz a resistência, qual é o foco dele? Quando ele está trazendo a resistência, ele está com foco no problema. Eu não consigo isso, eu não posso aquilo, isso é difícil para mim, eu nunca mudei. Não é agora que eu vou mudar. Algumas pessoas dizem isso. E aí o coach precisa saber fazer questionamentos poderosos para trazê-lo para a visão. Ok, eu entendo você, mas o que seria para você o cenário ideal do que você vive hoje? E você começa a ajudar aquele coach a imaginar até cerebralmente. O nosso cérebro, ele não sabe o que é sim nem o que é não, concorda? Se eu falar para você, não pense no elefante azul, você vai pensar no elefante azul. Então, eu preciso, na medida em que eu faço o meu cérebro pensar na situação ideal para mim, eu estou ajudando ele a criar uma realidade. E ele está imaginando que aquilo está acontecendo. Se a gente fosse fazer um paralelo com trauma na psicologia, por que as pessoas, quando falam de um trauma, sentem todas aquelas sensações corporais, como se estivessem vivendo de novo aquele trauma? Porque o cérebro não sabe o que não está acontecendo. Você pensou, ele cria. Então, se eu ajudo o coach a criar novas realidades, realidades melhores, realidades mais desafiantes, sabe? Mais plenas para ele, ele vai ensinando o cérebro dele a se movimentar também na direção do que ele quer. Então, a gente pode dizer que o coach tem uma capacidade empreendedora. A relação entre essas duas palavras, esses dois momentos?
Deixa eu ver se eu te entendi. Você perguntou se o coaching ou se o coach tem uma relação? Não, se o coach no sentido amplo, o coach enquanto o processo. Perfeito. O processo, porque é um processo, tem fases. Tem fases. Né? Então, tem sim. Né? O que eu costumo dizer é que eu não posso afirmar que quem é o empreendedor é o coach. Na verdade, o empreendedor tem que ser o coach. Se o coach não é empreendedor e o coach é, alguma coisa está errada no processo. O coach quem vai não vai realizar atingir. é o coach. Exatamente. Quem tem que realizar é o coach. Então, cabe ao coach despertar essa habilidade empreendedora, essa vontade, colocá-lo na visão, fazer com que ele entenda o significado e a importância daquilo, daquela mudança na vida dele, ajudá-lo a identificar isso, né? Apoiá-lo nessa aprendizagem que só ele pode fazer. Então, existe sim o empreendedorismo no meio aí desse processo. Então, existem, por exemplo, coaches executivos só para empreendedores. Executivos que estão começando uma empresa e precisam da ajuda, do apoio de um coach para tocar para frente a empresa. Né? Existem coaches especialistas nisso. A gente tem especialistas para profissionais liberais, por exemplo? Temos. Advogados, médicos, normalmente estão como gerenciadores, não têm apenas a habilidade da profissão, expertise da sua especialidade. Estão sempre na condição de donos de consultórios, donos de pequenas clínicas, de escritórios, muitas vezes que movimentam milhões de reais. Contudo, pode estar na necessidade de um profissional desse tipo. Esse tipo de profissional já despertou para a importância do coach? Com certeza, já. Principalmente no eixo Rio-São Paulo, onde as demandas e a competição, né, os grandes centros, acabam trazendo essa necessidade. Então você vê advogados, você vê todo tipo de profissional, principalmente os líderes, né, de equipe, de empresas, buscando um coach para se reposicionar, para se conhecer melhor, identificar fraquezas, fortalezas, né, no comportamento dele e empreender a mudança que ele precisa fazer. Que ele precisa fazer. Você falava em fases. Como é que se desenvolve esse processo de coaching? Bom, a primeira fase de qualquer processo de coaching deve ser o autoconhecimento. Por quê? Como eu vou promover uma mudança, como eu vou me gerenciar efetivamente se eu não me conheço? Não tem como. Eu até posso conseguir, mas eu vou aos trancos e barrancos, porque eu não tenho uma clareza de quem eu sou, não tenho clareza dos meus pontos fortes, não tenho clareza dos meus pontos fracos, não sei nem o que eu vou gerenciar na mudança. Se tem, por exemplo, algum componente da minha inteligência emocional que eu tenho que trabalhar para conseguir alcançar aquele objetivo que eu estabeleci. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Se eu estiver falando desse primeiro passo no universo corporativo, eu vou trabalhar com instrumentos específicos, com diagnósticos específicos de instrumentos, tem vários instrumentos muito bons, né, no Brasil. Eu posso trabalhar com uma avaliação 360, onde esse meu coach, que é líder de uma empresa, ele vai receber um feedback dos subordinados, dos clientes, dos pares, vai fazer o seu próprio feedback, né? Então, tem várias ferramentas que você usa. Se eu estou falando de um universo do life coaching, a gente tem outras ferramentas que a gente costuma chamar de ferramentas de assessment ou ferramentas de avaliação. A gente tem, por exemplo, uma roda da vida, onde a gente coloca as várias áreas da vida de uma pessoa, então financeira, relacionamento, amigos, relacionamento afetivo, trabalho e lazer. Você vai colocando todas as áreas e você ajuda o coach a olhar para aquela roda da vida, né, e fazer uma avaliação. Onde eu estou? Como é que está essa roda? Está equilibrada? Está desequilibrada? E ele vai dando um percentual para essa roda. E daí, a partir desse assessment, ele pode estabelecer o que ele quer melhorar, né? Muitos coaches já chegam com uma demanda. Então, às vezes você nem precisa utilizar essa roda, ele já vem com uma clareza maior sobre eles mesmos, né? Ou talvez já venham com o objetivo do que eles querem atingir, né? Então, eu tive um caso, dando um exemplo, que ela queria muito, ela era do terceiro setor, né? E ela queria muito chegar a um cargo de gerência, mas ela não acreditava, quando ela começou o coaching, nós fizemos 16 sessões, que ela era no fundo, capaz, né? E na sua jornada de aprendizagem, ela percebeu isso. Puxa, eu é que não acho que eu sou capaz, eu é que de fato não faço, porque no fundo não acredito que vou chegar lá, né? E essa consciência, e com a habilidade, obviamente, do coach, ela foi percebendo, ela foi se movimentando e ela conseguiu, no final do processo, ter uma pequena promoção. Então, ela saiu de analista para coordenadora, né? Que já era um passo que ela imaginava que ela não ia dar. E aí, 6 meses depois, ela me ligou.
A gente já tinha terminado o processo falando, Adriana, eu fui indicada para ser gerente, eu agradeço isso a você. Claro que não é a mim, ela agradece a ela, porque ela se permitiu avançar, ela se permitiu mudar. E o coach, para ela, ajudou a despertar as necessidades de desenvolvimento, né? O que ela precisava de fato mudar. Adriana, muitas das pessoas que devem estar nos acompanhando nesse momento devem estar se perguntando, poxa, onde é que eu encontro esse profissional? Onde é que esse profissional é formado? De que maneira eu posso, com a garantia de que é de fato um profissional de coach e não um aventureiro ou uma pessoa, um curioso, estar me relacionando com ele e chegar até esses ensinamentos? Excelente pergunta, porque como eu falei no início da entrevista, a gente ainda está formando a cultura de coaching no Brasil, né? Hoje nós temos escolas de coaching das mais variadas, então escolas que fazem cursos de 40 horas, que são cursos muito pequenos, no meu ponto de vista, no meu entendimento, escolas que fazem cursos de 130, 140 horas, né, que são cursos com certeza mais consistentes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem muitas barreiras de entrada para esses cursos. O que eu quero dizer? Qualquer um pode ir lá, se inscrever, fazer o curso, sair com o seu canudo de coach e dizer, eu sou coach, né? Então, se você quer contratar um coach, eu diria para você entrar no site da icfbrasil.org, lá você vai encontrar vários coaches, vai encontrar cursos de formação se você quiser fazer, né? E eu diria também para você, na medida que conhecer o coach, pedir referências. Peça referências. A quem você atendeu, você poderia me fornecer uma indicação para que eu possa conversar? Né? Identifique se esse coach combina com você, se você se sente bem com ele, se sente à vontade, se tem entrosamento, se tem conexão, porque é uma relação de parceria. Um coach, ele não sugere, ele não fala faça isso ou faça aquilo, ele ajuda você a identificar quais são as suas melhores soluções e respostas. Isso é sempre muito importante, você ajuda a se descobrir. Eu acho que isso serve inclusive para o próprio cotidiano, a própria vida cotidiana, você termina desenvolvendo uma habilidade muito grande. Eu quero aqui agradecer a sua participação, essa boa conversa sobre coach. Eu tenho certeza que até eu, gente, já estou contaminado pelo coach. Naturalmente vou buscar outras informações sobre o assunto. Eu quero mais uma vez agradecer a Faculdade de Administração e Negócios, a FAM, que é FGV aqui no estado de Alagoas, por ter cedido aqui a doutora Adriana Amorim para que a gente pudesse conversar um pouco sobre coach. Acesse o site icfbrasil.org para que a gente possa ter mais informações sobre o coach. Olha, o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira, claro, contando sempre com você. Até lá!